Olá, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Carla Ferreira e faço parte da equipe Contimatic. Hoje eu estou aqui para orientar vocês como gerar o arquivo da RAIS, uma das obrigações anuais que ainda precisamos entregar. Então, vamos acompanhar cada um desses passos. Então, antes de começarmos a geração da RAIS, é importante observarmos se os cadastros das empresas estão com os dados corretos. Então, primeiro nós vamos acessar arquivos responsáveis e aqui é o cadastro do responsável do envio desta RAIS da empresa que nós estamos ativo aqui. Então, primeiro a gente confirma todos os dados pessoais dele. Se os dados estiverem tudo correto, nós iremos em arquivos, empresas. Vamos acessar o cadastro da empresa e aqui contém uns campos que são obrigatórios para enviar a RAIS. Um deles é o código de município, então tem que preencher aqui o código de município de acordo com a tabela do IBGE, de acordo com o município desta empresa. Na aba Folha, nós temos o sindicato patronal. Caso a empresa tenha o sindicato patronal, ela tem que fazer o preenchimento aqui. Se não tiver, nós temos a opção de incluir, já inclui dentro do cadastro. E o CNPJ precisa estar correto também. Aqui abaixo nós temos um grupo da RAIS. Se a empresa é participante pelo programa de alimentação, ela tem que vir aqui marcar essa opção, selecionar o ano e colocar todos os percentuais. Aqui ao lado nós temos a quantidade de proprietários, então nós informamos aqui quais são os proprietários desta empresa. E por fim nós temos o controle de ponto. O controle de ponto, se a empresa é de RAS negativa, vai utilizar o 00, que é empresas que não têm vínculo. Ao contrário disso, ela tem que se enquadrar entre o 01 até o 06. Aqui na aba responsáveis, nós preenchemos o e-mail neste campinho, que é um campo obrigatório, o telefone com o DDD no campo contato, e aqui no campo RAIS nós colocamos qual é a empresa responsável e o representante responsável pelos envios dessa informação. Conforme todos esses dados estiverem ok, nós podemos gravar e então realizar a geração da RAIS. Então, com tudo certinho, nós podemos ir lá. Uma dica, para gerar o arquivo da RAIS, é preciso fechar o programinha do governo da RAIS, tá? Então, vamos lá, integrações anuais RAIS. Então, aqui nós temos a tela da RAIS com o ano base de 2018. Caso a RAIS que for ser gerada é a genérica, a gente pode aqui alterar, por exemplo, para 2017 e ele muda a tela falando que a RAIS é genérica e que esse arquivo deve ser validado apenas no GD RAIS genérico. Então, eu vou fazer aqui no ano de 2018, porque o passo a passo é igual, mas caso deseja fazer a RAIS genérica, é só mudar o ano base. Então, o sistema apresenta como 2018 primeiro, porque já está atualizado nessa versão, e se tiver aqui como 2018, esse arquivo aqui poderá ser enviado apenas no GD RAIS de 2018. O tipo de declaração, nós temos duas opções, anual, nas empresas que estão ativas, e encerramento, caso a empresa tenha encerrado suas atividades dentro do ano base de 2018. Se porventura quiserem alterar algum funcionário que enviou um dado errado, é só clicar aqui em retificação, vai informar o número do CREA, que foi enviado na RAIS anterior, e a data de informação. Logo abaixo nós temos aqui algumas observações de atenção importantes para o envio da RAIS. E aqui no gerar RAIS da empresa, nós temos a opção de gerar ativa ou por fila. Caso optem por fila, é importante realizar uma fila de acordo com o tipo de RAIS que vai ser enviado. Então, se a RAIS é de empresas que não têm vínculos, gera uma fila apenas com empresas que não têm vínculo. Se é RAIS por local, gera apenas uma fila de RAIS por local. Empresa responsável, a nossa já trouxe preenchida, porque nós colocamos lá no cadastro da empresa. Se eu quiser vir aqui, eu posso alterar para qualquer outra empresa ou outro responsável se eu tiver. Logo abaixo, nós temos duas opções, que é o considerar valores complementares da folha, férias e rescisão. E considerar diferenças do salário de anos anteriores somente para dissídio coletivo. Se eu marcar a primeira, consequentemente me habilita a segunda.
Porém, eu posso não querer marcar essa opção também. Então, aqui está me falando, se eu quero enviar informações sobre complementares, eu tenho que marcar. E se eu quiser enviar dados referente a dissídio coletivo de anos anteriores, eu marco essa opção também. Logo abaixo, nós temos um botão de Leia-me, outro botão com tutorial e outro com texto RAIS com algumas informações que são importantes para gerar o arquivinho. Feita toda essa configuração, nós vamos clicar aqui em Preparar RAIS. Aqui nessa tela vai listar todas as empresas que a gente quer enviar de acordo com a configuração feita anteriormente. Como eu marquei apenas empresa ativa, então aqui para mim listou só a empresa que eu estou aqui ativa no sistema. Se tivesse marcado fila, ia aparecer uma relação aqui e aqui ao lado processa a empresa. Se eu desejar processá-la, eu marco aqui. Todas já vêm marcada. Se eu não quiser processar alguma, eu desmarco a opção. Então, se por acaso eu já processei uma empresa, fiz algumas alterações manuais e depois venho aqui e quero processar novamente, todas aquelas alterações manuais que eu fiz serão perdidas. Então, vai voltar toda a configuração de apuração feita pelo sistema da Folha. Se não quiser selecionar essa empresa, é só desmarcar a opção. Aí aqui embaixo nós temos processar eventos. Esta tela, ela tem uma relação de eventos, em cima primeiro os eventos da Contimatic. Então aqui está listado todos os eventos que a Contimatic tem e que tem incidência para RAIS. Logo abaixo são os eventos do usuário. Então para eles serem enviados, lá no cadastro de usuário precisa estar marcado incidência para RAIS. E aqui nessa tela, alguns eventos, eles precisam de uma configuração extra, de acordo com o tipo de RAIS. Então, por exemplo, eu tenho aqui um evento do usuário, que ele tem incidência de RAIS, e eu venho aqui no tipo de RAIS e marco horas extras. Se existir algum outro evento que tenha também incidências para RAIS e tem um tipo específico para envio, tem que vir aqui ou verificar entre as opções que tem, de 1 a 8, e marcar qual você deseja. Feito isso, configurado todos os eventos, nós vamos clicar aqui em Verifica Eventos. Então aqui na tela de verificação do processamento, aqui lista para mim alguns possíveis problemas. Então demonstra aqui que esses funcionários estão com o valor zerado em alguma competência de 2018. Então na minha base eu deixei algumas informações em branco, ele lista aqui para mim. Porém, isso não impede de eu dar andamento aqui na edição, o arquivo vai ser gerado normalmente. Então vamos clicar aqui em edição e nós temos a tela de edição de valores. Aqui, ó, apresenta para mim cada funcionário, de acordo com o que eu for colocando aqui na setinha, apresenta cada funcionário que eu tenho nessa empresa. E aqui o meu é separado por local, porque minha empresa tem locais. Esta tela é possível editar valores manualmente. Então, caso não tenha todas as informações do ano base, pode vir aqui e alterar manualmente os dados. Então, exemplo é a empresa migrou para o sistema da Contimatic no meio do ano e não tem todos os dados do ano aqui. Então, pode vir no campo que desejar e preencher manualmente o valor aqui. Feito isso, conferido se está tudo certinho, nós vamos clicar em Preparar Arquivo. Aqui na tela de geração de arquivo para o GDRAIS, nós temos embaixo aqui uma opção de fixar uma database para todas as empresas. Então, por exemplo, a gente gerou um arquivo em fila, vai gerar um arquivo em fila, e eu quero colocar que é em agosto a database para as empresas dessa fila. Então, eu coloquei aqui 8, na hora que eu gerar o arquivo e enviar para a RAIS, vai aparecer 8 para todas as empresas selecionadas, tá? Caso eu não queira informar e deixe em branco, ele vai levar a informação automaticamente de acordo com cada sindicato. E embaixo nós temos a data de geração do arquivo GDRAIS, que é a data que a gente está hoje ativo. Então, vamos clicar em Gerar dados. Gerou as informações, agora vamos clicar em Gerar arquivo. Aqui apresenta onde eu quero gerar esse arquivinho que foi processado. O arquivo chama RAIS2018.dec, ele precisa estar nesse formato para ser aceito dentro do programa da RAIS. Então aqui fica de opção do usuário em qual pasta que ele vai gravar, lembrando que tem que estar nessa extensão, .dec. Quando a instalação do GDRAIS é feita e dentro do programa da RAIS a gente tenta importar o arquivo, a primeira pasta que apresenta lá pra gente é a GDRAIS 2018.
Então, como sugestão, poderia gravar os arquivos dentro dessa pasta para ficar mais fácil de importá-los lá dentro. Mas também não impede de vocês selecionarem a pasta que desejarem. Feito isso, só clicar em exportar e apresentar a mensagem: exportação do arquivo concluída com sucesso. Então, a geração do arquivo é bem simples dentro do sistema, basta estar com as configurações todas corretas para que dentro do validador deles não seja barrada. Algumas informações importantes: se a empresa não estiver mais em atividade e for encerrada naquele ano, é necessário fazer a RAIS de encerramento. Se a empresa estiver em atividade e não ter nenhum colaborador naquele ano, deverá enviar a RAIS negativa. Para empresas de construção civil que existem locais com obra própria, a RAIS será gerada também com o número de SEI destes locais. Já se a empresa for de prestação de serviço com locais, os dados da RAIS irão para o CNPJ da própria prestadora. Para os domésticos não existe o envio da RAIS, e se a empresa for matriz e filial, deverá gerar um arquivo da RAIS para cada uma delas. Então, essa foi a demonstração de como gerar o arquivo da RAIS. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.